Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate, e nessa semana vamos comentar aí um pouco sobre as obras de Cavaleiros do Zodíaco, né, Saint Seiya, que estão saindo, nem todas ainda no Brasil, tem que deixar isso bem claro, né? Mas eu tenho curiosidade aí de trazer, tanto para mim quanto para o público, o que é que está saindo, qual a diferença disso para as obras que a gente já conhece, porque quase tudo que a gente vai comentar aqui são spin-offs, né? São obras totalmente diferentes. Então não podia faltar ele, Alan Nicole, aqui para comentar. Tudo bom, Alan? Olá, olá, boa noite, né? Voltando às origens, né? Porque quando eu comecei no Nerd Debate foi basicamente para falar de Saint Seiya, né? Exatamente. Inclusive, a gente falava no começo sagas, né? Eu não lembro se a Exatamente. gente terminou tudo. A gente chegou a terminar tudo? Não lembro, eu tenho que ver no que nos podcasts já gravados. E a Uhum, gente, certeza, é o que a gente comentou tudo de animação que estava saindo. Isso aí sim, sim, filmes, o Ômega, Sentia Show, tudo isso, o anime, né? Sentia Show. Tudo que ia sim. saindo de animação e filme a gente comentou. Live Isso é action até, certeza. né? Live action, tudo a gente A gente comentou. fez um podcast recente sobre Time Odyssey, né? Já também. E isso, a edição 1 que saiu no Brasil. A edição Uhum. 2 já está em pré-venda. E também tem novidades aí de Time Odyssey pra gente comentar nesse programa. É. Exatamente. Eu Bom, sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, como o Alan disse, de volta às origens. E não só isso, hein? Não só de volta às origens, quanto, assim, uma atualizada. E fica o mistério, né? Quando essas obras virão para o Brasil, né? As que não estão sendo publicadas ainda. Fica sempre sim. essa questão de dúvida. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu. Hum. Mas eu tenho a impressão de que ultimamente, talvez no último ano pra cá, talvez, tem surgido muita gente em YouTube, até em podcasts mesmo, falando de Cavaleiros, né? De novo. Então, assim, Bem ou mal? Essa que é a questão. varia, né? Varia muito também no entendimento da pessoa, né? Certo. Se você é um fã mais antigo, geralmente a pessoa fala melhor e tal. Se você é um fã novo, ou você está descobrindo a obra e está vendo como ela é maravilhosa, ou você está indo pela cabeça de muita gente que diz que Saint Seiya, o Cavaleiro do Zodíaco, não é essas coisas todas, né? Isso. Vejo muito isso também naqueles vídeos de Instagram que o pessoal vai em Uhum, evento com a plaquinha assim, diga uma curiosidade de anime, ou então assim, um anime que você não gosta, um anime ruim, um anime, né? uhum, Muito. Aí tem gente que hoje em dia vai começar aquele negócio do revisionismo, né? A geração nova fazendo revisionismo do. Geração nova que eu digo assim, pessoas de 15, 16, uhum, 17, 18 anos, né? sim. Comentando que, Dragon Ball Z não é isso tudo, Cavaleiro do Zodíaco não é isso tudo, mas é porque o pessoal tira também de contexto. Óbvio que muita gente da nova geração não vai gostar do que tá vendo, mas eu gosto de sempre enfatizar a importância do anime, principalmente por causa de trilha sonora e da animação naquele que a gente só vê o mangá, né? Mas Uhum. existem duas versões do anime também, né? Tem a versão remasterizada, que é muito melhor visualmente, e tem uma versão do jeito que foi exibida antigamente, quase. E essa daí eu fui tentar reassistir, e é impossível. Impossível eu assistir aquilo ali, né? Mas eu enfatizo o mangá. O mangá, pra mim, é uma obra muito boa até hoje. Isso aí eu não. Pra mim não tem discussão não nessa questão do. Se vier gente dizendo assim, é chato, não sei o que, beleza, lê o mangá. Entendeu? Deixa o anime pra lá. Mas veja o mangá. Assim, eu acho que ambas as obras, elas têm o seu valor, elas são boas, mas eu, por exemplo, me tornei fã de Saint Seiya por causa do anime, né? Quando chegou na manchete e tal. O mangá teve 28 volumes, né? Chegou a ser publicado. A Conrad em meio tanco, né? Aquele formatinho no Isso. começo era assim, né? Dragon Ball também era assim, enfim. Eu tenho E aqui a Conrad até o final das 12 casas. nos anos 2000 eles publicaram em meio tanco. Depois de alguns anos a JBC veio a publicar de novo. E a JBC meio que se tornou a Casa de Cavaleiros depois, né? Porque ela republicou
o mangá clássico, né? Como a gente chama a história do Seiya e os amigos dele, né, os protagonistas da história, os Cavaleiros de Bronze e tal, lutando por Atena e tal. Ela teve várias reedições, né? E então a JBC chegou a publicar a Kanzenban, né? Que é a edição perfeita, a edição completa, né? Com páginas coloridas e capa dura e etc. E logo após terminar de publicar essa edição, que demorou alguns anos para sair, né? Eles foram soltando aos pouquinhos, as 22 edições. Logo eles começaram a publicar uma nova edição que é chamada de Final Edition lá no Japão e aqui também ganhou o mesmo título, né? Então é o Certo. que a gente tem hoje em dia. E Qual a é diferença uma do Kanzenban para o Final Edition? o Kanzenban, eu gosto mais dessa edição, é a edição que é uma edição que, como eu falei, ela tem páginas coloridas, é uma edição que ela tenta resgatar alguns materiais dos tempos que Sensei foi publicado na Weekly Shonen Jump, né? Aquela famosa revista que trouxe Dragon Ball, Yu Yu, Naruto, Bleach e outros tantos pilares, né, que a gente conhece do shonen. Então ela traz de volta essas páginas, algumas ilustrações e tal, as capas daquela época também. Então assim, é uma edição realmente para quem é muito fã, quem é colecionador também, que tá afim de ter a experiência assim mais de fato completa, né? Como o fã de Saint Seiya. A Final Edition, ela é uma edição mais recente, foi publicada em uma outra editora. É basicamente uma releitura do mangá clássico. Ela pega o mangá clássico, faz alguns ajustes nos diálogos, alguns ajustes também nas artes, em alguns muitos quadros do mangá. Hum, E acrescenta, chega a acrescentar uma página ou outra em alguns volumes. E até também uns guidance que foram lançados muitos e muitos anos depois da publicação do mangá clássico, né? E eles incorporam esses guidance, né, ao longo da história. Então você já começa a história com um Gaiden, né, que é o episódio zero. Então, ele já conta a história de como é que o Aiolo salvou a Atena e tal, enfrentou os Cavaleiros de Ouro no caminho. Então, assim, para quem não conhece a obra, para quem conhece zero da obra, talvez quebra um pouquinho a narrativa. Porque você começa lendo a história já por um grande spoiler. Porque a história entendi. toda do mangá, ela tenta tratar a história de Atena, o passado dela, a relação com a Aiolos, tudo isso é um passado que é contado aos pouquinhos e meio que com um tom de mistério ao longo da série, né? Sim. E tudo isso O, vem logo na primeira edição. o Final Edition já entrega logo quem é a Aiolos, a questão do bebê Atena, enfim, já quebra um pouco isso aí. Quem já conhece a série, quem já tem uma noção da obra, mas nunca teve a chance de comprar o mangá, de ler o mangá, talvez seja uma porta de entrada boa, porque a Final Edition está sendo publicada atualmente pela JBC, né? Tá agora chegando no volume 4 ainda. Então ela tem previsão de ter 20 volumes. Lá no Japão nem terminou ainda. E ela sai bem aos pouquinhos lá no Japão. Então, assim, aqui tá também a tempo ainda das pessoas começarem a pegar e tal. Mas é aquilo que eu falei, só se você já tem uma noção do que é Saint Seiya. Porque se você nunca viu, talvez seja um pouquinho chato, assim. Talvez ela atrapalhe um pouquinho de você apreciar a ideia, a concepção original do mangá, né? Mas para quem não tá disposto a ir atrás do Kanzenban ou mesmo das edições antigas que a JBC ou mesmo a Conrad publicou aqui no Brasil, é a única chance, né? Para muita gente. Então, Sim. é o que há. Mas ela tá em produção, ainda nem todos esses guidance que eu mencionei, assim, eles saíram até agora e estão sendo incluídos entre as sagas, né? Assim, eles não saem todos de uma vez, eles são estrategicamente colocados no final de cada saga, né? A primeiro, o, 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 o Zero ele é colocado logo no começo. Aí tem o Origins e o Destiny, que são guidance que contam a história do Saga de Gêmeos e tal. Então um é entre as 12 casas e a Saga de Poseidon, e o outro é pós-Saga de Poseidon. Então, assim, tem todo um sentido ali que eles meio que colocam na história, mas são histórias paralelas que tentam se encaixar de alguma forma com o futuro da franquia, né? Porque a Final Edition ela foi muito feita pensando em se ajustar ao Sensei Next Dimension, que é a sequência do mangá clássico publicado em outra editora. Então assim, ele meio que se adapta a essa outra dimensão, esse Next Dimension, entendeu? Entendi. Então assim, é um mangá clássico que se adequa ao Next Dimension. Que E doideira.
está sendo publicado aqui no Brasil ainda, que não chegou ainda no volume final aqui no Brasil, né? Recentemente foi Faltam quantos anunciado que pro volume final? faltam dois, são 16 volumes, que no Japão já terminou ano passado. Então, eles já terminaram lá no Japão e aqui no Brasil está se arrastando e anunciaram agora, recentemente, enquanto a gente está gravando esse podcast, já foi anunciado que o volume 15 sai em novembro. Então, assim, tá muito, assim, se arrastando. Tem as edições, é difícil de você encontrar, mas a JBC já prometeu que ia relançar, né, as edições anteriores. Então, Gostei, assim, gostei. você tem uma certa dificuldade para encontrar Next Dimension, mas se você começar pela Final Edition, se você nunca leu o mangá e quiser começar pela Final Edition, dá tempo né, de ir aos poucos acompanhando a história. Não precisa pular direto pro Next Dimension. A menos que você já conheça toda a saga dos Sei e seus amigos, né? Eu tenho que rever depois onde foi que eu parei Next Dimension. Eu acho que eu parei no 10 por aí. Então ainda a gente ainda está esperando para ver o que vai acontecer depois de Next Dimension. Houve um epílogo chamado Sensei Dan, um capítulo só de mangá que foi publicado na mesma revista Weekly Shonen Champion, né, onde saiu Next Dimension. E esse capítulo tá solto. Ele não saiu em lugar nenhum ainda. Não foi incluído no mangá. Ele saiu depois do mangá ter sido publicado, né? O mangá final. Então, assim, ele tá solto ainda. Ele é uma história que a gente não sabe ainda pra onde é que vai, assim. A gente não sabe se vai continuar a partir dali, se vai ser incluído depois como um Gaiden dentro da Final Edition. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Dan. Mas a saga que vem a seguir, ninguém tem certeza ainda. Há uma grande expectativa, há promessas indiretas do Kurumada, o autor, né? E Saint Seiya vai continuar e vai ter uma nova saga, né? Contra Zeus e os deuses do Olimpo, né? Esse é o que a gente está esperando, mas não existe nenhuma notícia oficial até o momento desse podcast, sobre isso. Sem falar que Next Dimension foi a história mais arrastada da história da humanidade, né? Porque, meu Deus do céu, não tem condição não, um negócio desse Sim. não. Ele foi publicado em 2006. Quando ele saiu, logo também foi lançado um outro mangá chamado The Lost Canvas, né? Que ele Isso. se propunha a ser uma outra visão da mesma história, um outro ângulo da mesma história, né? Então foi muito confuso quando isso foi anunciado na época, sem saber como é que isso ia funcionar. No começo a gente achava que era de fato uma história contada de um jeito pela Shiori Teshirogi, né? Que é a coautora de Lost Canvas. E o Kurumada ele ia entrar pontualmente, né? Com os capítulos coloridos dele e tal. Só que aos poucos a história foi se distanciando cada vez mais uma da outra, a ponto de a gente perceber que são totalmente paralelos, são dimensões totalmente alternativas, né? Então, o Lost Foi uma Canvas ele decepção seguir, pra mim isso na época. o Lost Canvas ele chegou a seguir em frente, né? Ele terminou a história. Depois ele chegou a seguir em Gaidens, né? Eles foram feitos Gaidens contando a história dos Cavaleiros de Ouro que aparecem no mangá, né? Inclusive a JBC está recentemente relançando esses Gaidens numa edição especial, com capa com efeitos dourados e tal. Então, assim, é uma chance também para muita gente que não comprou também comprar. Tem o Lost Canvas mesmo, a saga principal. Ela teve uma edição especial também, com página laminada, sabe, metalizada, que está sendo relançado também. Então, recentemente saiu o volume 1 de novo. Então, se dá para quem não comprou ainda, dá para comprar essa edição especial, né? Então, ainda é tempo. É uma saga que foi muito aclamada por muitos fãs. Ela ganhou uma animação, mas acabou não sendo concluída, né? A gente até teve uma palavrinha aqui com o Sr. Sato que explicou por que que isso aconteceu. Muita gente não acreditou, muito o que falar. Enfim, a animação do Lost Canvas é uma questão até hoje muito latente no fandom. As pessoas, muitas querem muito ainda a continuação dessa animação, né? Mas é uma questão que está muito nebulosa lá no Japão, até É, o momento. exatamente. Às vezes inclui direitos autorais, contratos, coisas que estão além da vontade de fã ou algo assim do tipo, né? Sim. Aí Lost Canvas terminou, né? Terminaram os Guidance também, mas a autora Shiori Teshirogi, volta e meia, ela publica na Champion Red, que é a revista japonesa que publica a maior parte das coisas de Sensei hoje em dia, lá no Japão. Ela publica nessa revista, eventualmente, ela publica capítulos especiais, capítulos extras. Conta uma história ou outra envolvendo os Cavaleiros de Ouro, os Espectros, ou até mesmo outros personagens da história.
E aí, no momento, lá no Japão, eles compilaram a maior parte dessas histórias, né, em um volume só e saiu lá no Japão, por enquanto, né? Interessante. Com que nome? Saiu inclusive Bangai Hen. Saiu inclusive um audiodrama bem recente, assim, ó, alguns meses atrás, saiu um audiodrama que é mais um capítulo especial dessa história, né? Só que em formato de áudio. Os dubladores do anime voltaram pra dublar e tal. Eles enfrentando um outro espectro, uma outra história e tal. Então, assim, Lost in Canvas é uma história que até hoje não morreu, né? Continua se produzindo. E esse Bangai Hen ainda não chegou no Brasil, não foi publicado ainda. Ele junta esses capítulos avulsos e eu espero que a JBC venha a lançar depois, né? Agora que terminou os Guidance, né? Que eles de fato venham lançar a Bangai Hen, né? Porque lá em outros países já saiu. Em outros países como França, Espanha, se eu não me engano. E é interessante ter, né? Porque conta histórias que tem a ver com os Guidance também, com a própria história principal do Lost Canvas, né? Mas Lost Canvas Next Dimension não foram os primeiros spin-offs de Saint Seiya, né? Tudo começou com episódio G, né? Que é outra obra que também já foi publicada no Brasil, originalmente pela Conrad, né? E o episódio G, ele está sendo republicado agora pela editora New Pop, né? A mesma do Time Odyssey, né? Da Certo. Odisseia do Tempo. O episódio G, ele foi Que o tem um primeiro, o Assassins primeirão. também, né? O episódio G, ele foi o primeirão. Ele conta a história do. Ele contou a história alguns anos antes da saga dos Cavaleiros de Bronze, né? Dos seis os amigos dele e tal. O Aioli é um cavaleiro, um jovem cavaleiro de bronze, ainda um garoto ainda. E você vê a luta deles contra Cronos e os seus titãs, né? Os titãs que tentam trazer Cronos de volta à vida e tal. E essa história, ela terminou em 20 volumes, teve inclusive um volume zero, que contou uma história solo do Aiolos de Sagitário no passado dele também, né? E enfrentando inclusive personagens da mitologia egípcia e tal, é bem interessante. E depois disso, a história seguiu adiante e do nada ela se tornou Sensei Episódio G Assassin, né? O Assassin, ele também já concluiu em 16 volumes, né? Também é do Megumi Okada, o mesmo autor de Episódio G, o clássico, né? Que a história muda totalmente de foco, né? Ela é a sequência do Episódio G, mas ela se passa num futuro alternativo, um futuro assim, meio que nos anos 2010, sabe? Na época que ele foi publicado mesmo. Sim. Então, o protagonista é o Shura de Capricórnio, e aparece no Japão, no Japão moderno, com smartphones e tal. E ele acaba encontrando assassinos, que são guerreiros misteriosos que estão caçando os cavaleiros, né? E ele acaba encontrando de novo também os Cavaleiros de Ouro em novas vidas e em novos papéis. E acaba se desenrolando uma trama onde aparecem esses vilões que querem que reescrever a realidade, sabe? Assim, é uma coisa de que trata de realidades paralelas, sabe? Existe uma Atena deles, inclusive, desses vilões, a Atena do Caos, né? Então, assim, é uma história muito louca, muito louca, muito louca, e que infelizmente não chegou ainda no Brasil. Tenho fé que se a New Pop terminar o episódio G, que ela também tá bem devagarzinho, é uma oportunidade boa para quem quiser começar a ler o episódio G. Ele tá bem no comecinho, acho que a New Pop só lançou até o momento 3 volumes, né? São 21 contando com o Zero, né? O Zero nunca foi publicado no Brasil, bem pela Conrad. Então, assim, é um bom começo ainda, e eles prometem que quando o volume chegar no volume 6, se eu não me engano, houve essa promessa. Quando chegar no volume 6, eles vão acelerar a publicação, sabe? Então, é uma chance ainda de quem não assiste, quem não acompanha essa saga se inteirar, né, e acompanhar desde o começo. Depois do episódio G Assassin, a série atualmente, hoje em dia, está numa nova fase. Ela virou Saint Seiya episódio G Requiem, que é, de fato, o final da trilogia, né? Encerrará essa história do episódio G, né? Então, é muito mais louca ainda que o episódio G Assassin, porque a história muda também de foco.
A Terra sofreu um ataque repentino, os cavaleiros foram quase que eliminados, todos eliminados, e Atena foi capturada e os vilões são os ciclopes e outros seres, sabe? Outros seres divinos que aparecem. Então, assim, você vê que a Atena aparece uma reencarnação nova de Atena, uma jovem Saori, né? Que ela tá treinando com o Ikki e depois ela acaba conhecendo os outros Cavaleiros de Bronze também. E ela tá treinando com. Ela começa a ser treinada pelo Ikki pra lutar, ela mesma lutar durante a história, né? É uma história que ainda tá rolando. Ela é publicada online, ela é publicada na Champion Cross, que é uma plataforma de mangás gratuita da Akita Shoten. Então, assim, volta e meia eles publicam alguma coisa por lá, não tem uma periodicidade definida, mas tá rolando lá no Japão e tá no volume 8 agora, né? A história Então, de toda a parte do episódio G, pra mim, o que me afastou foi o traço, né? O traço sim, nunca é muito diferente, né? é muitos, digamos assim, não só tão diferente quanto eu não consigo simplesmente ver aquilo ali, assim, ler, né? Aí me Uhum. afastou desde o começo e nunca mais. É curioso que, assim como Next Dimension, o episódio G, Assassin e o Hacking são os únicos mangás de Saint Seiya que são publicados completamente coloridos. Então ele é mais Hum, caro, ele tem um papel melhor e tal. Então, assim, eu não sei como é é, que isso vai ser publicado no Brasil quando vier. Provavelmente vai ser no formato de luxo, né? Não tem como. Mas até agora, ninguém manifestou interesse em publicá-lo, né? A gente tem expectativa, como eu falei, que a New Pop, depois que terminar o clássico do episódio G, siga pelo Assassin e depois pelo Hacking. Que deve demorar muito tempo, né? Porque Assassin já teve 16 volumes e o Hacking tá no indo pro oitavo, né? Haja, haja paciência, haja meses, haja anos aí pra gente ver essa saga sendo publicada aqui no Brasil, né? Mas muita sim. gente, ela meio que torce o nariz pra ela. Eu mesmo não gosto muito do episódio G, no geral. Mas tem muitos fãs. Bem, Senão não estaria sendo publicado até hoje, né? sim, sim. Bom, aí a gente deu um panorama geral que meio que existe e já entramos meio que ainda existe, né? Assim, que o Hacking, como eu falei, está sendo publicado ainda, né? Certo. Lá no Japão. Mas tem outros mangás ainda fora esses, né? Assim, teve mangás que foram publicados em uma só edição, né? Que também entraram em ato, como o Ômega, por exemplo, que começou como uma animação e ganhou uma adaptação em mangá que só rendeu um volume e morreu, nunca mais foi pra frente, É né? verdade, né? Também só saiu no Japão. Existe uma história que foi feita para celebrar o Kurumada, que se chama Kurumada Suikoden Hero of Heroes, que é escrita pela Yun Koga, que é uma famosa mangaka também lá no Japão, especialmente de mangás mais BL, né? Ela é mais conhecida pelo mangá Loveless, e ela fez essa homenagem ao Kurumada, reunindo diversos personagens dos mangás dele, sabe? Em uma saga crossover. Tem Sensei também, lógico. E essa saga foi publicada, começou em 2014 e ela entrou em ato. Ela nunca mais publicou nada. Ela chegou a publicar aqui e acolá até chegar a formar um volume, né? Foi compilado tudo e saiu um volume. Só um volume. E essa saga tá meio esquecida. Teve também a Gigantomáquia, né? Que eram livros que chegaram a publicar aqui no Brasil pela Conrad Editora, que é uma saga dos Cavaleiros, é uma novel, né? Produzida pelo Tatsuya Hamazaki. Ele foi o roteirista dessa história. Foi publicada pela Shueisha ainda em 2002, certo? E ela foi publicada aqui no Brasil pela Conrad muito rapidamente, inclusive, naquela época. E é a história dos Cavaleiros de Bronze, os seis amigos dele enfrentando o Tifão, né? O Tifão, que é o deus dos gigas, né? Dos gigantes, numa história que meio que se passa após a saga de Poseidon, antes da saga de Hades. Há certas controvérsias, mas no geral é nesse período de tempo que se encaixa. É meio que como se fosse o filme do mangá, sabe assim? Os filmes do Sim, mangá, sabe? entendi. Entendi.
Aí você, nessa história, eles Nossa, nunca encontram ouvi o falar Mei. desse. Você encontra hoje em dia por aí meios extraoficiais, sabe? Porque ela é muito antiga e nunca mais foi republicada, infelizmente. Então, assim, lá os cavaleiros encontram o filho legítimo do Mitsumasa Kido, né? O primeiro o primeiro filho dele, que é o Mei. Ele acabou sendo discípulo do Máscara da Morte de Câncer, né? Do Death Mask. E ele se tornou um cavaleiro com armadura misteriosa, de coma de Berenices, né? Então, assim, é uma história bem doida, bem legal, assim, bem com muita ação. E ela não é a única novel de Saint Seiya, chegou a ser publicado em 2016, inclusive enquanto eu estive lá no Japão, né? Foi publicada uma novel curtinha na Champion Red, como um adendo, como um brinde, que reunia os mangakás mais ativos de Saint Seiya na época. O Megumi Okado, do episódio G, ele fez o roteiro e chegou a fazer alguns desenhos para ilustrar essa história. A Shiori Teshirogi do Lost Canvas fez também algumas artes, inclusive ela fez páginas de mangá que estão lá dentro também da história. Uma parte da história é contada em formato de mangá, algumas poucas páginas. E a Shimaki Kuori do Sentia Show, que a gente não mencionou ainda, né? A Timaki Kuori de Sentia Show, ela também fez a ilustração na capa e alguma ilustração também dentro da história. Essa história é também curtinha, se passa após a saga de Poseidon. Os cavaleiros lá têm que encarar ao surgimento da deusa Astreia, né? Que é a deusa que inspirou, inclusive, a constelação de Virgem na mitologia, né? E ela vem com os servos dela para restaurar a era de ouro da mitologia, né? É uma história bem curtinha, não é tão assim interessante, mas não chegou a ser publicada em lugar nenhum. Ela virou, né, ela é uma coisa meio que quase que perdida, né? Assim, quem comprou, comprou, né? Alguns fãs chegaram a traduzir e tal, mas ela não saiu oficialmente em lugar nenhum fora do Japão, até hoje. Nossa, não... tem cada coisa aí que eu nunca ouvi falar. Agora que eu me liguei, o Gigantomach eu lembro da época da Conrad, mas eu não Sim. comprei, porque eu comprei o. Meu nome? Enciclopédia? A enciclopédia. É, Porque na época. Na época a Conrad publicou muita coisa, assim. Eles publicaram a enciclopédia, eles publicaram a Gigantomaquia e também os mangás dos filmes, né? Os que eles chamavam no Brasil de filme books, né? Sim, isso era Eram um os clássico. anime comics, que eram os filmes do Sensei, do anime, né? Formato de mangá, mas eles, né, era basicamente, parecia aquelas fotonovelas de antigamente, né? Eles pegavam os screenshots do anime e colocavam com balãozinhos e tal. Então, assim, era bem interessante, era um formato bem inusitado, né? E Exatamente. nunca mais foi republicado, porque ficou, né, uma coisa que saiu pela Conrad, então, assim, é meio que pra muitas pessoas chega a ser uma relíquia até, né? Então, vale a pena também, pra quem coleciona, pra quem gosta de Sensei, pra quem gosta do anime, né? Mas a gente mencionou Sentry Show, né? Sentry Show foi um mangá também publicado no Japão, com, com, com uma certa periodicidade regular e que chegou a ser publicado no Brasil também completo já. A JBC trouxe para cá, né? Sentry Show, que é essa história desse grupo de garotas que são as Sentias, que é um grupo dentro do grupo dos Cavaleiros de Atena, que são a guarda pessoal da Saori, da Atena. Elas têm uma função diferente dos cavaleiros, no geral. Mas elas também têm armaduras que são da Ordem dos Cavaleiros, né? São cavaleiros de bronze, né? Só que elas não precisam usar máscaras, porque elas não têm a função primordial delas não é lutar, mas elas acabam se envolvendo numa luta, porque a vilã da história é a deusa Ares, né? Que vem para é meio que uma adaptação do que foi o filme da Ares, né? Que o filme da Ares que existe no anime, né? Então assim, é uma Eu história. gosto muito desse Center Show e já falei aqui em outro podcast que meu ressentimento é que na coleção toda faltam duas edições para do meio ali, se eu não me engano é a 12 e a 13, para eu Pois encerrar. é. Quem sabe a Conrad ou a JBC resolva republicar também, né? Trazer de volta, porque tá nessa de trazer algumas coleções de volta para poder completar, né? Para quem perdeu e tal. Pode ser que tenha a oportunidade disso acontecer, né? Mas Saint Show já foi terminado, já foi concluído há um bom tempo, né? E hoje em dia ela tá numa fase de a autora Timaki Kuri publicou alguns capítulos do que é chamado de Saint Show Memories, que é um epílogo do mangá, é uma história que passa depois do mangá, mas na verdade é uma coletânea de pequenas histórias que
contam histórias sobre os personagens, sabe? Meio que os Gaiden de Saint Show, sabe? Entendi. Então ainda tá. A autora chegou a dizer no Twitter a história ia ser publicada na Champion Cross, né? A mesma que publica o episódio G, Tekken, né? Que eu mencionei, de graça e tal, mas nunca aconteceu. Então, assim, a gente não sabe por que aconteceu, mas, enfim, a autora passou por problemas de saúde. Enfim, é meio nebuloso o que tá acontecendo com o Sentia Show, mas Sentia Show, a história principal foi toda publicada aqui no Brasil, né? Pela JBC. A Memories nem no Japão ainda foi compilado. Só comprou, só viu quem comprou a Champion Red onde elas foram publicadas. E aí nós chegamos, né? Onde não falamos ainda, né? Time Odyssey a gente já chegou a mencionar, né? A gente vai falar um pouquinho depois, no final, para concluir, talvez. E podemos começar por Darkwing? Vamos lá, o Isekai de Cavaleiros, né? É. Ele inicialmente foi apresentado como um Isekai, né? Inclusive, o título dele é Meioiden Darkwing. Meioiden é tipo a outra história do Rei das Trevas, né? Do Hades. Então, Darkwing está em publicação ainda no Japão. Ele começou em junho de 2022. Não foi publicado no Brasil e aparentemente ninguém se manifestou ainda para querer publicar, infelizmente. Eu acho, hoje em dia, né, acompanhando a história, no começo eu achei meio confusa. Mas hoje em dia eu acho uma das melhores histórias de Saint Seiya, no momento, em publicação. Uau! Nossa, não esperava, Ela, não esperava. ela no começo, a história é a seguinte, a história começa com um grupo de alunos, um navio, eles são alunos de uma escola da Fundação Graad, a mesma da Atena e tal, que a gente conhece. Eles estão lá nesse mundo que a gente não sabe exatamente como é que se encaixa na história, mas ele é basicamente como se fosse um outro mundo mesmo, uma dimensão alternativa de tudo que a gente conhece. De repente esse navio ele é atacado por um raio misterioso e o navio afunda. Então assim, muitos desses alunos acabam morrendo, desaparecem, e um deles, né, que é o protagonista da história, um dos protagonistas da história é o Shoichiro, que é um rapaz loiro e tal, e tem uma paixonite por uma garota, que é meio que a princesa da turma, né? Ela é assim a Pandora na história, né? E ele acaba despertando, depois que tenta salvá-la do naufrágio, ele desperta no outro mundo. Ele é desperta no mundo dos mortos, nos Elísios, e ele é o espectro de Wyvern, né? Que no mangá clássico é o Radamantes, né? Então, assim, ele acabou se tornando um espectro, sem saber de nada, não entendendo nada. Tem aquela confusão inicial, né? A garota que ele gostava é a Pandora, é a líder dos espectros, e outros Nossa. colegas dele são espectros também, né? E ele Mas acaba não com a descobrindo. memória que ele tem, porque ele tem a memória da outra vida, Todos né? estão, tem toda a memória da Ah, outra todos vida. têm? Todos têm. Então, assim, eles estão lá vivendo nos Elísios, porque houve uma guerra entre os Cavaleiros e Hades, né? E o inferno foi todo destruído. Então, eles todos vivem nos Elísios, nos Campos Elísios, né? É o local onde houve a última batalha contra Hades, né? No clássico. Então, eles todos se reúnem, né? Porque a Pandora informa, né? E nessa história, o Hades é o irmãozinho da Pandora, de fato. O irmão dela foi possuído pelo Hades. É um menino, é um outro menino, que não tem nada a ver com Shun. E aí ela acaba contando que o que aconteceu foi um ataque de Atena contra eles, porque eles eram espectros. Aí eles são orientados a irem até o santuário e eliminar a nova Atena, né? Quando eles vão para o santuário, né, o Shoichiro resolve, né, no meio dessa confusão toda e tal, entende a missão dele, etc. E vai também porque quem mandou ir foi a Pandora, né, a Yoruhime, né? A Yoruhime é essa garota que ele tem uma quedinha, né, que ele tem uma paixonite, né, Sim. orienta ele que ele tem que ir lá e tal, e eles vão. E quando chegam lá, descobrem, eles invadem um santuário com uma certa facilidade. E quando eles chegam lá, eles descobrem que a Atena, né, é, na verdade, uma amiga deles do colégio também. É a Catleia. A É. Catleia, ela acabou sendo a reencarnação de Atena naquela história. Ela virou Atena também, ela também estava no navio e foi levada, né, junto com eles. Levada, só que
Ele acaba encontrando o irmão dele, o irmão gêmeo dele. O irmão dele é o Cavaleiro de Gêmeos da história. Ele se tornou um cavaleiro também de Atena. A história dá toda uma loucura, porque todos eles são alunos de uma mesma escola, eles acabam encontrando outros Cavaleiros de Ouro, outros espectros ao longo da história, e todos eles estudam na mesma escola. Então, ao mesmo tempo que eles estão dividindo as funções de cavaleiros e espectros e tal, estão numa guerra, eles também convivem juntos na escola, né? E aí a gente vê que tem toda uma trama por trás, de que os espectros e os cavaleiros vão ter que se juntar contra um inimigo comum. E a história dá outra guinada, vai para outro lado, então ela fica muito mais interessante, assim. É muito legal a história. A história é muito inédita. Com certeza, se fosse animada, daria uma coisa assim fantástica. Daria uma animação muito moderna, assim, sabe? Muito atual e que chamaria a atenção da galera mais jovem, sabe? Mas o que tem de Cavaleiros do Zodíaco, que eu digo assim, poderes, essas coisas, lore de Cavaleiros que a gente conhece, e o que tem de outros tipos de tramas que a gente não tá muito acostumado. É isso que talvez seja o diferencial, né? É. Sim, tem muito de... No começo, a proposta parecia ser uma coisa totalmente diferente. Mas ao longo da história, a gente vai vendo que a história vai se aproximando muito da essência do que é Cavaleiro do Zodíaco, de Saint Seiya. Assim, tem aquelas lutas com cosmos, aquelas lutas bem assim aos extremos, tem, tem personagens que são cativantes, tem toda uma história que você conhece, golpes conhecidos, sabe? Sim. Só que a diferença é como as relações são diferentes entre os personagens, sabe? Você não vê espectros simplesmente sendo os vilões da história. Assim como você também não vê os cavaleiros sempre sendo os heróis da história. Se Interessante. tem várias reviravoltas aí, existe uma divindade que aparece, né, que ela ameaça tanto Hades quanto Atena, que ela quer acabar com todos os deuses, e que ele é bem diferente dos outros deuses, ele não quer chegar e destruir o mundo, quer outra coisa, ele quer, pelo contrário, ele quer livrar o mundo dos deuses. Então, assim, é muito inusitado, é muito diferente, sabe? E é uma pena, Quero. Quero no isso não, Brasil. é uma pena que isso não está sendo publicado no Brasil, porque ia ser, assim, fantástico. Pra você ter uma ideia, chegou primeiro lá nos Estados Unidos. Vai sair primeiro lá, em setembro. Vai sair por lá e não saiu aqui ainda. Absurdo, né? Quero muito, tanto ele quanto o próximo que você vai comentar. São dois de que eu tô muito curioso para ver aqui no Brasil. Sim. A gente vai falar agora de Sensei Kaiô Saiki, Rise of Poseidon, que é o ressurgir de Poseidon, né? Pode se dizer assim. E é uma história que também está em curso ainda no Japão. Está sendo Tem publicado cara, desde esse aqui tem 2001. cara de que vai ter poucas edições, né? O anterior vai ter quantas, mais ou menos, tu Já acha sabe. Ah, a assim? gente já sabe. A gente já sabe. Ah, já? Os dois? Já foi anunciado. Darkwing não. Darkwing tá aos pouquinhos ainda, né? Não tem previsão de final aí e tal. Certo. Mas tem alguns volumes já, não lembro agora quantos. Só clicar no link que eu coloquei aqui, eu vejo. Peraí. É... Vai sair o volume 8 também. Tá que nem o episódio G. Saiu o Certo. 7, vai sair o 8 ainda. O Rise of Poseidon, ele começou bem irregular, quase como o Next Dimension também, sabe? Publicava aqui e acolá e tal. Até que certo momento, o autor, né? O Tsunakan, Tsunakan Suda, na verdade, ele é um pseudônimo, né? O nome dele de verdade não é esse. Dizem que ele é um outro mangaka e que já teve muitas confusões e tal. Ele é um cara de esquerda, né? Dizem que Hum. ele teve muitas tretas por aí pelas posições políticas dele, né? Mas não se sabe, não se tem certeza. Pra você ter uma noção, ele foi o único mangaka que eu conheço, assim, e os comentários, todo mangá quando publica lá no Japão, né, na revista, tem um espaço no índice onde os mangakas se manifestam, sabe? Fala alguma coisa. Às vezes dá uma notícia, às vezes comenta alguma coisa do seu dia, às vezes dá um anúncio de alguma coisa que tá por vir, entendeu? Ele, o Suda, é o único que eu conheço dos mangakas que colocou assim Free Palestina no meio dessa treta toda que tá Nossa, rolando no mundo. Pra você ter noção, né? corajoso Ele mesmo. colocou. Então, assim, pra você ter noção. Então,
O Re-Rise of Poseidon é uma história que se passa logo após os acontecimentos da saga de Hades, no mangá clássico. Ele é basicamente mais continuação de Sensei que o Next Dimension. O Next Dimension vai muito além, a história vai muito no futuro ainda. São uns anos e tal, você tá na cadeira de rodas, né? Tem a história do passado, etc, né? Tem aquela confusão toda. O Re-Rise não. O Re-Rise é justamente após os acontecimentos da saga de Hades. Os cavaleiros não voltaram ainda dos Elísios, da batalha. E a deusa Nêmesis, que é a deusa da vingança, surge para ameaçar a Terra. O Hades, mesmo derrotado, usa os poderes dele para chamar o Poseidon e ajuda ele a trazer de volta os generais marinas para que o Poseidon e os marinas enfrentem a Nêmesis, não deixem ela destruir a Terra inteira como ela deseja. Que ela quer Nossa, o exterminar. Hades influencia isso? Pois é, o Hades pede ajuda ao Poseidon. Acorda o Poseidon de novo, que tá lá na ânfora dele, né? E pede que ele, mais uma vez, possua o Julian Solo e ajuda o Hades, ele entrega, ele traz de volta a vida por um tempo determinado, assim como os espectros, né? Assim como o Cavaleiro de Como Ouro Soft na saga de Gold, né? Hades. De certa forma, sim. Então, assim, eles voltam. É como se fosse o Soft Gold do mangá aqui, né? O Re-Rise É. of Poseidon. Então, assim, só que em vez de Cavaleiro de Ouro, quem voltam são os Marinas. Eles têm que despertar, inclusive, novas vestimentas e tal. Não chegam a ser vestimentas divinas, mas tem o mesmo poder, talvez, que as armaduras divinas dos Cavaleiros de Ouro e dos de bronze, né? Na história. É a ideia Aí mesmo, né? eles têm que enfrentar a deusa Nêmesis e ela também trouxe de volta os guerreiros dela, né? Trouxe de volta heróis do tempo da mitologia, né? Então ele tem que enfrentar os espíritos, né? Que são os guerreiros da Nêmesis, que são o Belerofonte, né? O famoso que domou Pegas na mitologia grega, né? O Pollux, né? Que é um dos gêmeos famosos do Pollux e Castor, né? Constelação de Gêmeos. É o Cadmo, enfim. É uma história bem legal, bem interessante, e que a gente já sabe que vai ser concluída em 4 volumes. Recentemente, Nossa. agora, esse mês no Japão, saiu o volume 3. Já anunciaram que no próximo volume será o último da história. Então, assim, a gente teve até agora 16 capítulos, e a história termina lá pelo 20º capítulo, né? Então, e a história está sendo publicada de 2 em 2 meses. Então, em outubro, a gente deve ter mais um capítulo, e assim vai, né? Até o ano que vem. Deve terminar lá pelo meio do ano. E eu não sei o que vem por aí, né? Porque chegou a ser feito um protótipo dessas novas vestimentas dos generais marinas, né? Dessa história. E são as Archscales, né? Ou escamas arquetípicas, né? Que seriam os modelos originais da era mitológica que deram origem às escamas e tal, né? Como se fossem as escamas verdadeiras, sabe? Então fizeram num evento, há 2 anos atrás, fizeram um evento, divulgaram o 13º Cavaleiro de Ouro que aparece no Next Dimension, que inclusive foi vendido agora esse ano, está sendo lançado É. esse ano. Naquela época, lançaram esse protótipo do Sorrento, que foi o primeiro a aparecer com essa vestimenta nova, com essa Arc Scale, Antes dessa né? história ser cogitada até, alguma coisa assim? Não, enquanto a história estava no começo, né? Quando o mangá está sendo publicado. Isso foi em Entendi. 2022. Então, em 2023, eles lançaram esse protótipo, né? E nunca chegou a ser comercializado. Ele só foi lançado o protótipo, mas já ficou aquela pulguinha. Será que vai ter anime disso aí? Será que vai ser o próximo projeto? Muita gente tá esperando ainda, né? O que é que vai ser? Se vai haver um novo anime de Sensei, né? Porque o último projeto que teve de anime de Sensei foi aquela animação em CG, passou na Netflix, depois na Crunchyroll, né? Que é o Isso. Knights of the Zodiac, né? É uma tragédia pra muita gente, inclusive eu não gosto muito, mas que rendeu 30 episódios e tal, e é o remake do anime, só que em CG, né? Isso. Não chegou só até as 12 casas, não chegou a passar nada além disso, né? Então assim, E a gente quanto tá na mais a dúvida, história ia avançando, mais fiel ao mangá, entre aspas, né? Porque tem uma modificação ou outra, muitas ia aspas, ficando, né? né? É, Muitas muitas aspas. aspas. A gente comentou, tem podcast aí comentando todas as fases Sim, dessa exato. animação. Então assim, o Re-Rise of Poseidon tem uma chance, sabe, de ser o próximo spin-off Não, de Alan. E o Sensei que mais a me ser animado. impressionou assim é que eu não lembro de outro artista que conseguiu emular o traço do Kurumada tanto quanto esse aí. Não lembro. Existe uma certa teoria entre os fãs
de que isso tem uma razão de ser. Talvez ele, o Suda, ele esteja envolvido na sequência de Saint Seiya. Talvez ele vai dar Ah, uma ajudinha pro Kurumada a fazer o mangá de Saint Seiya, né? Porque em Re-Rise of Poseidon, inclusive, a gente do nada tem uma história do passado, onde a gente vê a história do passado da deusa Nêmesis e vê que ela tinha uma relação com o Pégaso mitológico, o primeiro Pégaso da história, né? O Xixin de Pégaso. Então, é muito doido, assim. Ele passa por desafios, passa por provações, porque ele derrotou Hades naquela época, né? Feriu Hades, inclusive. E aí Nêmesis vai deixar cair sobre ele a vingança, né, dos deuses, a punição. E ele acaba, enfim, passando por provações, cada um baseado nos 12 signos do zodíaco. É meio que as 12 casas, só que em formato de castigo, né? Então é muito doido. Então, assim, ele já tem uma certa experiência. Ele, inclusive, juntamente com o Timaki Kori de Saint Show e com a Shiori Teshirogi de Lost Canvas, eles ajudaram o Kurumada a fazer os últimos capítulos de Next Dimension. Eles são creditados no final do mangá. interessante, interessante mesmo. Então, assim, pode ser que a gente acabe vendo um futuro de Saint Seiya, um próximo mangá de Saint Seiya, que reúna eles, né? Talvez o Suda, por estar já ensaiando esse traço do Kurumada, né? Imitar o traço do Kurumada, talvez ele seja a pessoa que vai encabeçar, né? O Kurumada de repente entra com as orientações, com a história e ele faz o desenho, né? Ajuda dos outros. Eu vi uma arte aqui quando eu busquei pelo nome dele. Ele fez um cartão de Feliz Ano Novo 2024 com o Shiryu e Siegfried. Uhum. Nossa, maravilhosa essa arte aqui. Sem falar de Ele é outras coisas muito, aqui, né? ele é muito fã do anime, né, também. E do Kurumada, ele tem muita. O mangá dele tem um pequeno problema, eu acho. Ele é muito cheio de referências. Ele é cheio de referências, assim. Tem muitas Entendi. cenas, muitas lutas, quase tudo que a gente vê no mangá dele, ele meio que copia de alguma outra coisa que já apareceu em Saint Seiya ou que já apareceu no mangás, em algum mangá do Kurumada. Ah, entendi. Tipo, posicionamento. É, eu percebi isso nas capas dos mangás também. Então assim, chega um ponto pra mim que meio que saturou, sabe? Pra mim o que me deu uma aliviada foi quando ele começou a contar essa história do Pegasus do passado, né? Quando ele Mas começou a mudar eu o acho o seguinte, foco. ela, como é uma história curta, é válido, na minha opinião, entendeu? Porque Sim. quer pegar o público pelo saudosismo, etc, Não, tal. tudo é válido, com certeza. Só digo assim, eu e algumas outras pessoas não gostaram, sabe, assim, de Não, não, tanta faz referência, sentido. sabe? Agora Mas a sim, história agora tá num, não, continue, continue. não, a história agora tá num rumo, tá se indo pro final, né? Tá de fato indo pros últimos capítulos. Então ela tá começando a mostrar a verdadeira história, né? A história de verdade tá aparecendo. Então assim, as referências vão diminuindo, né? E a história vai ficando mais autêntica, né? É normal isso acontecer. É como se fosse realmente o chama, entendeu? Aí depois segue um rumo próprio, mas assim, cara, se o Kurumada fizesse com ele a mesma coisa que o Toriyama fez, né, lá com o autor de Dragon Ball Super, ia ser Uhum. muito bom. Só um orientador ali, porque a gente sabe que o Kurumada orienta muito bem toda essa galera que vai fazer spin-off passa por alguma orientação pelo Kurumada e ele é tipo, na minha opinião, né? Eu gosto de comparar muito o Kurumada, Jorge Lucas e o Toriyama. Quando Uhum. você já não tem mais condição de fazer aquilo ali, outras pessoas assumem e essas pessoas que assumem vão atrás de você para ter orientação, essas pessoas recebem as melhores orientações possíveis, melhores assim, entendeu? Então Sim. assim, não sei quem foi, eu acho que foi justamente o do Dragon Ball Super. É o Toyotaro, né? Isso, o Toyotaro. Uhum. Em algum momento da história tem, ele mesmo já falou isso. Ele estava travado numa resolução lá. Travou, não sabia mais o que fazer. Aí ele foi atrás de Toriyama, conseguiu uma orientação lá e destrinchou onde ele estava travado, né? E conseguiu encerrar a história, que ele estava sem saber como encerrar aquilo ali. Então, George Lucas já não. Episódio um 2 e 3 de Star Wars. Não deveria ter sido ele a dirigir. Mas o roteiro, beleza, até vai.
Mas ele, como orientador, para as pessoas que já estão agora em Star Wars, ele de vez em quando aparece para dar um guia de alguma coisa e tal. Eu acho que o Uhum. Kurumada deveria já fazer isso, largar a mão, ficar só como um guia ali, ou design de personagens e o novo artista seguir em frente, entendeu? Eu acho que até para ele ir para a franquia é muito bom mesmo. O Kurumada já tem mais de 70 anos, né? Ele já manifestou algumas vezes que ele tem problemas de saúde e tal. Chegou a falar como o Togashi, né? De Hunter x Hunter, que já chegou até a dizer que tem um plano caso ele morresse, né? Não chegou a esse nível. É, aí Mas, é um drama muito grande, né? mas o Kurumada a gente sabe que ele tem problemas, né? De saúde, ele tem problema na mão, né? Dos dedos dele e tal. Cartilagem, então assim, desenhar para ele já não é tão fácil, etc. Assim, mas ele já sempre, como você falou, ele já se rodeou de pessoas, né, de artistas que podem muito bem seguir o legado de Sensei de um jeito ou de outro, né? Então, Pois é, não e é o só que muita pensar gente quantos pensa, mangakas com tentar. mais de 70 anos existem Tipo assim, em atividade, né? muitos, tem alguns que acabam falecendo trabalhando, né? Assim, o Leiji Matsumoto, por exemplo, ele faleceu relativamente recente e tal, e que fez, né, Galaxy Express, 999, que fez Capitão Harlock e outros tantos clássicos aí dos mangás. Ele faleceu ainda estava em atividade, sabe? Ele estava trabalhando ainda. Então, O Toriyama não estava em atividade, mas ia completar 70 anos agora em 2025, né? O Tezuka morreu com 60. essa coisa de mangás que fazem sucesso é uma grande competição, né? Assim, é uma concorrência muito grande, né? Então, esses mangakas mais antigos, eles já não estão mais dispostos a isso, né? Eles só voltam a trabalhar geralmente quando vêm como convidados, né? De honra das revistas e tal, né? E o Leiji Matsumoto, inclusive, ele trabalhava na Champion Red, que era a mesma que, que publica as coisas de Sensei, né? A mesma editora, a Akita Shoten, que publica as coisas de Sensei hoje em dia, né? Que convidou o Kurumada para voltar também, entendeu? Então, assim, o Kurumada teve toda uma regalia para publicar as coisas desde Next Dimension, né? Publicava do jeito que ele queria, quando ele queria, né? Então, assim, é diferente, né? Então, assim, eu acho que o Kurumada não tem condições de seguir adiante, né? Eu não sei em que nível de envolvimento ele vai estar produzindo as histórias dele. Mas eu acho que ele vai estar envolvido ainda, sabe? Até o fim. Até não poder mais. Eu acredito, sabe? Os fãs querem muito isso, né? Não, claro, né? Obviamente. Obviamente, Mas, os fãs é o que mas mais. é Tirando os controverso, né? puristas, Porque, né? tipo Que assim, só aceitam. Só é cânone se é, for na mão de Kurumada, né? Que eu acho que já é demais. é, é porque, tipo assim, também se a gente parar pra pensar, todo mundo deseja se aposentar, né? Todo mundo deseja curtir os últimos anos de vida sem estar preocupado com rotina de trabalho, né, e tal. Então, assim, é meio cruel. Apesar de que dizem que esses mangakas, né, eles são meio que viciados em trabalho, né, viciados em sucesso também. Então, enfim, como artistas também, né, tem sempre estar produzindo alguma coisa. Então, não sei, às vezes eu fico pensando se o Kurumada tá mesmo interessado em ficar, sabe, se dedicando a isso, ou se ele vai ficar mais distante, sabe? Assim, só acompanhando as coisas, dando orientações e tal, mas não tão envolvido assim como a galera espera que ele esteja, né? Mas de qualquer forma, ele tem já essa, esse grupo, né, em torno dele, pra fazer as coisas acontecerem. E o próximo, Alan, eu acho que é o, digamos assim. Tirando o Isekai, o próximo é o mais diferente e estranho, mas que eu vejo com bons olhos. Eu não gosto tanto do que a gente vai falar, É, que é você Saint está Maria. acompanhando, você pode dizer, né? Eu não estou acompanhando, mas o pouco que eu vejo eu fico curioso, entendeu? Pra ver. Pegou todo mundo de surpresa no final do ano Conta aí. passado, quando houve. Saint Maria é o nome? Seria Seria pegou tipo todo um mundo de Santa surpresa. Maria. Aí, mais ou menos.
É porque Maria se escreve com kanjis, né? Não é o nome, não é a mesma coisa que Maria, como o nome que a gente conhece, Maria Santa e tal. É Entendi. meio que uma brincadeira de palavras, talvez. Talvez seja a ideia, seja essa. Mas Saint Maria é o primeiro shoujo da franquia de Saint Seiya, né? Assim, o Kurumada surpreendeu todo mundo quando anunciou no final do ano passado e haveria em 2025 uma nova história de Saint Seiya. E essa nova história é focada numa menina que vai, Maria Tatibana, né? Tatibana, ela começa o ano letivo nova escola, também uma escola ligada à Fundação Grade, que a gente conhece do clássico e tal. Ela se vê envolvida nessa guerra, né? Uma guerra fria, né? Uma guerra assim oculta entre os espectros, o exército de Hades e o santuário de Atena, que estão buscando conquistar cartas das armaduras. As armaduras que a gente conhece, as armaduras sagradas, agora existem como cartas nesse mundo, né? E eles estão lá disputando, estão indo atrás de cada um procurar as cartas para tomá-las, né? E selá-las, né? No caso, os Cavaleiros de Atena querem selar os espectros, né? E os espectros querem dominar as armaduras dos cavaleiros também, né? Então, essa jovem acaba se tornando a Maria de Pegasus, a primeira carta que aceita, né? É um misto de Cardcaptor Sakura, com Sailor Moon, com Corrector Yui, sabe? E vários outros shoujo, Mahou shoujo, né? Que a gente conhece. Mas que E doideira, né? Que ela é doideira. guiada pelo grande mestre dessa geração, que é o Kiki, que a gente conhece, ele tá lá como um adulto. E ele não é Isso. o Cavaleiro de Ares, aparece um filho, um bonequinho de pelúcia chamado Arias, é quem guia a Maria, que anda com ela para todo lado, né? E, enfim, Aí ele tá é, de grande mestre, mas não Cavaleiro de Ares. até o momento, ele não se Tá, manifestou como tal. Só fica entendi. guiando a Maria e tal, contando algumas coisas para ela, né? Curando ela quando ela tá muito machucada, né? Então, assim, tem é toda uma história diferente, né? Os espectros aparecem. Só que eu tenho problemas com essa história, não pela estética shoujo, não por ser uma história protagonizada por mulher, longe disso, não tem nada a ver. Mas é porque eu acho que a história ainda não se encontrou, sabe? Até agora tem um volume lançado, né? Tem umas 6 capítulos publicados até agora. Muito no comecinho, ela é publicada mensalmente na revista Monthly Princess, né? Que é da Akita Shoten. E assim, ela é muito apressada, sabe, assim, em trazer os conceitos e as armaduras de ouro, sabe? Elas já aparecem logo. A ideia qual é? No começo a gente não sabia qual era a dinâmica da história. A Maria, ela usa a carta de Pégaso, e quando ela usa a carta de Pégaso, ela se veste com uma roupinha que ela chama de armadura, mas na verdade é um vestido, é uma sainha, parece um traje de Sailor Moon, né? Tá. Ela usa um trajezinho com algumas poucas peças de metal acopladas nela, né? Uma cintura, a tiara, e uma pulseira, enfim. E ela usa um celular, um smartphone que foi transformado, para que ela consiga pegar as cartas e que ela encontra, né? Purificar as cartas. As cartas que aparecem de armadura se manifestam em forma de totem, né? Dos objetos das armaduras. Aparece, por exemplo, ela encontra a armadura de lagarto. Aí aparece é o lagarto gigante, sabe, de prata. É a armadura Sim. em formato de lagarto atacando nada. Como Card Sakura. Acontecem as coisas estranhas do nada, assim, no meio da cidade. Então ela vai lá, acontece um fenômeno estranho, acontece uma coisa estranha, ela vai lá ter que resolver, e é uma armadura que tá por trás, ela acaba purificando a armadura, no caso de lagarto é a primeira que ela consegue capturar. Então ela pega e transforma na armadura e consegue usar a armadura depois. Ela consegue usar a carta e ela vira o lagarto, sabe? Ela também usa a armadura de lagarto. Aparece um vestidinho diferente, uma capinha parecida com a do Mist e tal, todo visual parecido com o do Mist, sabe? E ela usa o poder do Mist também. E quando ela usa os poderes dos cavaleiros, você vê o fantasma deles atrás, assim, sabe? A imagem, você vê ela, quando ela usa o meteoro de Pegasus, aparece o C atrás dela, sabe? Quando ela usa o poder do Mish, aparece o Mish atrás dela, né? E qual E o propósito? É isso que eu quero dizer assim. não sabemos, Tem né? muito mistério ainda, não tem muita coisa É, revelada. tem muito mistério, porque só o que foi contado pra gente é que houve uma guerra entre Atena e Hades, e
os dois exércitos saíram tão detonados dessa luta que eles resolveram abrir uma trégua. E aí eles toparam selar todas as cartas, todas as armaduras e sobrepelizes, né, que são as vestimentas dos espectros, em formato de carta. E aí pegaram todas as cartas e colocaram dentro de uma urna, dentro de uma ânfora, e selaram. Inclusive a Athena e o Hades desapareceram. Não estão na história, não aparecem. Ninguém sabe, Entendi. ninguém diz, ninguém explica o que aconteceu com os cavaleiros e os espectros anteriores também, sim, sabe? Dá-se a entender, pelo que acontece quando ela usa as cartas, que eles morreram, né? Que eles estão em forma de espírito ali. A gente não sabe, né? Então a história tá sendo desenrolada, né? Mas assim, é tudo muito de repente, assim. Ela já usa a carta, já começa a lutar com o Pégaso, ela já consegue dominar uma armadura de prata no outro capítulo. No mesmo capítulo aparece a armadura de ouro, ela tem que lutar com a armadura de ouro, já consegue superar uma armadura de ouro. Assim, aparece espectros muito poderosos já. Então, assim, é tudo muito rápido, sabe? É muito. É meio A ação difícil de vem digerir. muito rápido que você não tem tempo de explicar nada, né? Só vai acontecendo as É, coisas. você não tem muito tempo de digerir os conceitos, não é muito bem desenvolvido, sabe? Eu acho que pra mim deixa a desejar. Tem muita gente que gosta também, tem muita gente que tá curtindo, tá achando legal e tal. Mas pro meu gosto, tá muito ruim, assim, ainda. Não se provou ainda, pra mim falta muito ainda. É o mais Eu tenho fraco pra mim curiosidade. dos. Eu quero ver onde é que vai terminar. Infelizmente, não tem em nenhum lugar assim oficial, porque só saiu um volume no Japão, né? Então não saiu em nenhum lugar traduzido oficialmente e tal. Nenhuma editora se manifestou em publicar isso ainda. Então, por enquanto, a gente tem que, né, recorrer a meios extraoficiais. Eu procuro no podcast sem ser, sempre fazer um resumo, cada capítulo quando sai. Tá no meu canal, também no canal Axel, você encontra as lives que a gente faz em conjunto lá, lendo os capítulos e Sim. tal. Mas é o spin-off mais recente e vai ter inclusive capítulo semana que vem, né? Quando vira o mês, geralmente é todo dia 6 de janeiro, todo dia de cada mês que sai, né? Teve janeiro, começou em janeiro, assim, saindo com regularidade, né? Volta e meia tem uma pausa, mas quando acontece alguma coisa, né? Quando sai o volume, eles teve uma pausa e tal, mas é normal, porque a mangaka tem que parar para dar uns ajustes na obra e tal, para poder publicar. Mas tá regular, ela é uma obra regular, né? Mas não é a minha preferida, de longe, não é a minha preferida. Então, pela ordem dessas novas. Tirando. Ah, não, a gente vai comentar um. Mas por enquanto você ainda considera o Darkwing o melhor. Depois Sim, seria o quê? Re-Rise of Poseidon e o Saint Maria por último. é, talvez. Eu acho que eu ainda gosto de Saint Time Out ser mais que Saint Maria. Não, isso aí não teria dúvida, né? Porque claramente o Saint Maria, de todas as obras de Cavaleiro Zodíaco, é o que foi feito para vender carta. Mas existe produto de carta disso já? Até agora não. Então não faz sentido, né? Não faz Porque muito até agora sentido. é muito no começo, né? Então vamos ver aí. Geralmente essas coisas acontecem quando tem anime, né? Se tivesse um anime, geralmente eles já pensariam em tudo que é cacareco, né? Pra vender. Isso, Mas tá muito no comecinho ainda e tal. Então, exatamente. Time Odyssey tá rolando ainda também, né? A gente já teve um podcast sobre. No Brasil foi anunciado, vai sair logo logo o volume 2, né? Aí já tem previsto também, já anunciaram que vai ter também o volume 3 e etc. Mas a Mas tem notícia data mais. já? Volume 3 não, mas o volume 2 vai sair agora, finalzinho de agosto. Para sair dessa semana, mais tardar aí, semana que vem deve estar sendo publicado, né? Deve estar chegando para quem comprou já É, e a gente vai gravar na Amazon. podcast. E nesse E ritmo, acho que a edição 3 também sai aqui no Brasil esse ano ainda. com certeza, na França, né? Porque é uma edição que sai primeiro na França. A gente comentou isso, né, no podcast. É uma HQ francesa, né? É uma bande dessinée. Então, ela sai primeiro na França e no Japão sai também, mas sai como brinde a Champion Red quando ela é publicada, né? Assim, volume 4 foi anunciado, vai ser focado no Shiryu, vai sair agora em novembro, né?
Então, a, a história estava prevista para sair em 5 volumes, né? Foi o que a gente comentou, inclusive, no podcast passado. Isso. E agora, nessa semana, recentemente, há poucos dias agora, a New Pop, que é a editora que publica Odisseia do Tempo aqui no Brasil, né? O Time Odyssey, anunciou, confirmou, né? Notícia que estava rolando meio que nos bastidores já da história. E vai haver um 6º volume focado na Atena, né? Mas Então, eles assim, pegou meio anunciaram que. isso antes da editora francesa anunciar isso? Exatamente, a editora francesa até agora não teve nenhuma nota oficial até o momento. Nós estamos gravando esse podcast. Em eventos lá da França, o autor, né, o Jérôme Alquier, chegou a comentar, né, algumas pessoas que estavam se pensando em fazer um outro volume, né, além dos 5. Talvez o volume 5 fosse desmembrado em volume 5.1 e 5.2, sabe? Não se sabe ainda como é que vai ser esse formato ainda. Não foi oficialmente lançado. Mas a New Pop crava que vai ser um volume 6 e vai ser o volume sobre Atena, né? E essa informação já está rolando, porque eu tô vendo aqui, acabei de botar, Sensei Time Odyssey. Eu tô vendo aqui um Twitter do Peru que republicou você e essa Uhum. informação. Então, assim, essa informação veio primeiro do Brasil e já está repercutindo por aí? Por Eu tô vendo enquanto, uma em inglês aqui também, repercutindo sim, os essa notícia. franceses, como eu falei, há algumas semanas já, por causa dos eventos, já se comentava entre os franceses, sabe, entre os fóruns, grupos e tal, as galera já comentava que teria um volume 6. Inclusive, dizem que o volume, esses próximos volumes que vão sair, o volume 4, 5 e esse 6, né, seriam todos após a saga de Hades e antes de Next Dimension, né? Ah, interessante. Que o volume do Seiya, o volume final, né, que era o volume final, o volume 5, ele seria ligado com o volume da Atena de forma ininterrupta. Assim, seria uma história duas partes, sabe? Assim, seria de fato uma história que não é que nem. Porque Time Odyssey, como a gente já comentou, né? Ela se passa em diferentes momentos da história do mangá clássico. Então, a história do volume 1 se passa bem no comecinho, né, da história, né, quando ainda não havia começado a Batalha das 12 Casas, né? A do Shun se passa após 12 Casas, né? A do Yoga também, a do Cisne, né, que é o volume 3. E a do Shiryu já sabemos que vai ser pós-Hades, porque a capa que foi revelada já mostra Shiryu com o braço em forma de Excalibur, é meio que encarando a espada de Hades, né, no mundo das trevas. Então, nós já sabemos que vai ser pós-Hades, né? Então, a história daí já meio que vai encaminhando para o seu desfecho, assim, sabe? Os volumes 4, 5 e 6 deve ser uma história seguida, sabe? Na mesma linha do tempo. A gente vai saber de fato o que o Cronos quer, né? Qual vai ser a grande ameaça final, né? E deve ter as grandes batalhas, né? Entre cada um dos personagens e os guerreiros do Cronos, né? Que ainda faltam muitos ainda para aparecer, né? Porque eles são as horas, né? Eles representam as horas e os minutos e os segundos, né? Do relógio. Então, vai ser meio que talvez até frenético, né? Porque cada volume do Time Odyssey não é muito grande, né? Não são muitas páginas de mangá. Não chega nem a 100, né? Então, vai ser bem doido, né? O ritmo da história. E agora com esse anúncio também do box, é um box que vai rolar lá na França, é? Lá na França vai lançar esse box para você comprar lá as 3 primeiras edições, os 3 primeiros volumes de Time Odyssey. Mas pelo que eu vi, é a edição comum, não é a edição de colecionador. Ah, entendi. Porque na França tem duas versões, né? Como a gente comentou no podcast. Tem a edição comum, a edição padrão, que é a mesma que sai aqui no Brasil, infelizmente. E existe a edição de colecionador, que ela é maior, ela tem algumas páginas a mais, tem extras, sabe? Tem um Gaiden, tem contando a história da armadura, entendeu? Tem muita coisa, muito conteúdo extra. E eu acho que lá na França a galera costuma comprar essa edição de colecionador. Acho que nem todo mundo compra também a edição comum, né? Aí talvez seja um jeito, né, de vender, de vender para quem não comprou, né? Vender as edições comuns, né? Pegar tudo, juntar num box com uma capa nova e tal.
ilustração Espero que nova. a New Pop, se for lançar isso aqui, por favor, lance só o box pra quem já tem as edições, entendeu? Não sei se existe este hábito, né? Que eu não tenho costume de ver as coisas que a New Pop publica em geral, né? Não sei. A Panini tem uns box, né, que ela lança, mas ela costuma vender tudo junto, né? Não sei se ela vende separado só a caixa. Ou vende. Não sei. Eu acho que eu já vi algo do tipo, de vender só a caixa ou só sobrecapa, mas assim, é muito raro, é muito exceção, Uhum, é difícil. Porque na verdade eles fazem isso para poder relançar uma nova versão, né, alguma coisa assim do tipo. Nesse caso, uhum. não é nem a edição a de colecionador que você falou, né? É edição normal, então, né? Eu queria a caixinha. Mas esperar duas edições para comprar uma trilogia, sendo que eu já tenho um, não faz muito sentido, né? Só por causa da caixa. Seria massa se vendesse só a caixa. É. Mas vamos esperar, né? Eu não sei. Eu às vezes eu queria, mas ao mesmo tempo eu tenho medo do que a New Pop vai cobrar, né? Eu queria que a New Pop lançasse as edições de colecionador aqui no Brasil, mas eu tenho pra mim que se vier vai ser uma facada muito grande, porque o volume comum, né? O volume padrão já é caro, né? Imagine a edição de colecionador. Pois é. Desses aí, dessas obras mais recentes, né? O Time Odyssey é o único que eu estou acompanhando, né? Até porque os outros que a gente comentou ainda nem lançaram no Brasil ainda, né? Darkwing, o Poseidon e o É, Submaria. O Time Odyssey é o que dá pra atualmente acompanhar oficialmente no Brasil. sim. E eu gosto e tô curioso aí pelo desenrolar dessa história. Há muitas críticas, né, ao Time Odyssey. A gente comentou também no podcast, né? Mas Sim, a quem gosta muito assim pelo visual, ele é muito bonito, ele é atrativo até, né? Diferente de episódio G, por exemplo, que você comentou que não gostava do visual, né? O Time Odyssey ele é mais palatável, né, por assim dizer. não, de vez em quando aparece alguma obra que me causa essa repulsa imediata, entendeu? Do traço. Por isso que eu gosto quando eles adaptam para anime, porque normalmente eles costumam mudar, né? Costumam mudar os traços, etc. Então, é algo que muita coisa eu vejo só em anime mesmo e pronto. Sim. Dificilmente tem algo assim, tipo Takopi, né? Um anime de Takopi que é igualzinho ao mangá, né? O traço, por exemplo. Idêntico. Foi muito respeitoso. Mas se fosse ter um mangá, né? Um anime, né? Uma animação nova de alguma coisa de Cavaleiro Zodíaco, fico me perguntando o que seria, né? Provavelmente dariam prioridade para Next Dimension, É, creio eu. o que as pessoas esperam, que a maior parte do fandom espera que seja animado Next Dimension, né? Tem aquela galera que sempre vai querer a continuação do Lost Canvas, tem aquela galera que gostaria de uma coisa totalmente inédita, né, nova. Então, assim, eu acho que Darkwing seria bem interessante ter uma animação, mas eu não sei se o fandom mais antigo ia gostar, né, de sair na frente do que Next Dimension. Darkwing é longo, demora tempo, daria uma série comprida. Re-Rise of Poseidon já tá basicamente previsto para terminar, né? Então, assim, daria para fazer alguma coisa logo, nem que seja algo comemorativo, nem que fosse um ou dois filmes, sei lá, uns 10 OVA, sei lá, sabe, uma coisa curtinha. Dá pra fazer, porque é uma história curta também, né? E Time Odyssey também, né? Time Odyssey é muito curta também, apesar de estar demorando pra sair, né? Porque sai um por ano, curtinha a história. Se você for pegar pra animar, de repente dá pra animar até um filme, em filme assim, sabe? Então, e os franceses têm uma certa experiência, né, em parcerias com o Japão para fazer animações e tal. Então, assim, eu não descartaria um projeto de animação no futuro de Time Odyssey, né? Talvez demore ainda, mas seria interessante ver. E é aquele negócio, né, Alan? Não precisaria nem ser um filme de cinema. É, pois é.
Até porque não sei se teria história para um longa-metragem, né? Mas se fosse uma animação para streaming já tava bom. Num mundo ideal onde Saint Seiya não teria fracassado na Netflix, né? Como foi, se a Netflix estivesse por trás, talvez teria sido uma parceira forte para continuar, né? Porque a Netflix ela banca muita coisa ainda, né? Hoje em dia de animações e tal. Tem outros meios também, né? Outras empresas que poderiam participar, mas a Netflix ela meio que chegou a, né, a ensaiar ser a nova Casa de Cavaleiros, né? Quando ela bancou o remake, né? Bancou a distribuição do remake do COTS, né? E bancou a dublagem todinha da série clássica, né? A série clássica passou um tempão na Netflix, né? Com dublagem, inclusive em inglês. Eles dublaram em inglês o anime clássico de Saint Seiya, com o mesmo elenco da série em CG, né? Se as coisas tivessem ido por outro caminho e tivesse feito um baita sucesso, talvez seria mais fácil da gente ver outras animações saírem pela Netflix, né? Mas, Mas quem porque os sabe, tempos né? hoje em dia estão muito malucos, digamos assim. Às vezes a gente se surpreende com algo que vem do nada, né? Ah, meu Deus, do nada tal empresa anunciou que vai fazer tal animação e na verdade todo mundo esperava que fosse lá pela Crunchyroll e do nada aparece na Amazon, entendeu? Na Max. Isso é bem É, interessante. tem dessa, né? Acontece muito. Hoje em dia, acho que a Warner, né, através da Crunchyroll e, enfim, o grupo lá que está por trás dessas empresas, ela tem ainda os direitos do anime clássico, né, hoje em dia. Não tá na HBO Max, não sei por quê, mas eles passam nos canais de TV a cabo, né? Passa no Adult Swim, Cavaleiros ainda passa por lá, entendeu? Então, não sei se a Warner teria interesse, né, de repente em bancar a animação de alguma forma. Não sei. Mas seria bom, seria legal se a Amazon também estava com Sensei até pouco tempo no catálogo, né? E saiu, né, recentemente. Não sei se a Amazon É isso que eu tava lembrando. Da cara, versão da Amazon foi a versão que eu falei que era remasterizada, né? é a versão de Sensei que a gente meio que a mais difundida, né? Porque saiu em DVD, em Blu-ray e tal. Então é a versão mais conhecida. Dos tempos da Manchete já você só encontra mesmo se você for em meios extraoficiais e procurar e tal, caçar, etc, né? Mas o padrão mesmo é Porque a aquele. Crunchyroll tinha a versão não remasterizada. A Crunchyroll tinha uma versão do DVD, né? Tirada do DVD, mas com a dublagem ainda é a nova, né? Assim, é essa nova geração. Isso. Mas só a qualidade mesmo da imagem que você tá falando, né? A qualidade E, era do DVD, né? Pois é. Netflix tinha qualidade remasterizada também, tinha a versão do Blu-ray. e é gritante a diferença. Eu não imaginava que era tanto. Entendeu? Eu fico até me perguntando, caramba, a versão que eu assisti na TV, qual é? Então, que eu nem lembro mais, né? Assim, questão DVD, com certeza era do DVD, porque a que passou na televisão era assim, depende. Tu assistiu na época do Cartoon Network pra cá, Band e tudo mais, era a versão DVD. Se tu assistiu da Rede Brasil pra cá, aí era a versão remasterizada. Não, assisti na Band, quando passou na Band. Ah, então era DVD, versão DVD. Mesmo da Na Crunchyroll. Band e na Cartoon Network. Era Crunchyroll. Mesma versão da Crunchyroll. Era versão, porque não tinha, né? Na época não tinha essas televisões que a gente tem hoje em dia, Full HD e tal. Isso, isso. Então, antigamente era televisão zona de tubo, no máximo era essas LCD, e era 720p, né, e tal. Assim, era outra qualidade, né? Agora não, agora tem essa versão remasterizada que você encontra hoje em dia, se quem tiver o Blu-ray, comprou o Blu-ray, tem, né? E tem os DVDs também, na verdade. Acho que até esses Blu-rays da PlayArt que saíram alguns anos atrás, eles também saíram versões deles em DVD, ou seja, uma remasterização em DVD, né? E eu acho que também tá melhor do que a série quando saiu no começo em DVD, lá naquela época, dos anos 2000, né? Então acho que vale a pena também, quem quiser correr atrás. Acho que ainda dá para encontrar em alguns lugares. Sei que mídia física, né? A mídia física tá meio que voltando tal qual os LPs, né? Assim, o pessoal que gosta de LP, coleciona LP, os DVDs, os Blu-rays estão meio que voltando
nesse mesmo ritmo, assim, sabe? Da galera que coleciona, que aprecia ter a mídia física, porque os streamings estão loucos, né? Essa loucura de. Tem vários Isso. streamings e cada um mais caro que o outro, e nem tudo tá lá disponível, e uma hora tá no catálogo, outra hora não tá no catálogo, então tem um movimento forte, né, de pessoas que estão voltando a comprar os seus Blu-rays, né? Seus Blu-rays, seus DVDs. Eu percebi isso também. O, Vendedores os também aparecendo muito isso aqui, de por usados. exemplo, eu tô colecionando ainda os do Ghibli, né? Os do estúdio Ghibli continuam saindo. Tem uma empresa que tá saindo aqui no Brasil, que ela foi a mesma que publicou Menina e a Garça, né? Junto com a Sato Company. Vai sair agora também o como é que é ai, que eu esqueci o título, mas é o dos gatos. O País Qual dos deles? Gatos. Não, é aquele da menina que encontra o menino, ela encontra o gato O Reino dos Gatos? na loja. Não, o Reino dos Gatos é o outro. O que tem antes, é um que tem É a um. vendedora, não sei o quê. Não, é o. Não, é não. É o. Ai, meu Deus, esqueci agora o nome do negócio. É Sussurro do Hum, Coração. Sussurros do Coração, exatamente. Sussurros do Coração. Isso vai sair. Ele recebeu uma dublagem recentemente na TV a cabo. E a Sato cedeu essa dublagem para que saísse em Blu-ray. Então, assim, eu comprei, eu tô comprando. Então, assim, eles já tinham lançado antes o A Viagem de Chihiro, né? Já tinha outro também lançado do Ghibli. E agora vai lançar Sussurros do Coração. Assim, eles lançaram Castelo Animado. Eu tinha comprado Castelo Animado. Tem duas dublagens, inclusive. A dublagem antiga e uma redublagem que fizeram aí pra lançar, né? Que também teve outra dublagem e tal. Vários outros tiveram outra dublagem. Totoro, né? Que inclusive saiu nos discos da época da finada Livraria Cultura, né? Aqueles boxes da Cultura. Então, assim, mídia física tá voltando, sabe? Quem tem seu videogame, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, roda mídia física, sabe? Quem não tem um aparelhinho, né? Você consegue assistir DVD e Blu-ray lá. Então, Mas assim, com o tempo vai começar a voltar também. Assim como existem essas vitrolas, né, hoje em dia, que o pessoal vende para rodar esses LPs, eu acho que vai voltar também esses tocadores de DVD e Blu-ray, né? Com certeza. É um movimento. É um movimento. Eu acho que seria interessante. E, no caso de Cavaleiros, né? É uma das poucas obras que longas, né, de vários episódios, que saiu e chegou a sair tudo em mídia física aqui no Brasil, né? E uma obra, inclusive, dessas que a gente falou assim, a gente não comentou, mas um desses derivados de Sensei, desses spin-offs do anime, é o Alma de Ouro, né? O Soul of Gold. O Soul of Gold Sim. não existe nenhum streaming. Nenhum streaming. É um Aliás, existe na mistério esse. Crunchyroll. Existe na Crunchyroll legendado, desde que ele foi lançado, né? Mas não saiu a dublagem em nenhum outro streaming. Não existe. Chegou a Netflix chegou a ameaçar passar, mas não passou, né? Assim, quem comprou o DVD ou Blu-ray de Soft Gold tem a versão com a dublagem bonitinha e tal. Inclusive, a última participação do dublador do Máscara da Morte brasileiro, do Paulo Celestino, foi em Alma de Ouro, então você tá lá, a última participação dele antes dele falecer e tal. Então, vale muito a pena, né? Sentia Show chegou a ser dito que haveria uma dublagem. Existem rumores de que a dublagem foi feita do anime, de 10 episódios, mas nunca saiu, nunca apareceu, né? Não apareceu em lugar nenhum. Nem em mídia É, física, se eu não nem me em engano, streaming. a dubladora, né, Letícia Quinto, não quis comentar sobre isso lá no HQPB ano passado, né? Quando eu perguntei. Pois é. Eu acho que se dublaram, eles estavam proibidos por contrato de falar, né? Eu sei que a dubladora de uma das vilãs da história chegou até a falecer depois, né? Ela era uma dubladora relativamente desconhecida, eu acho, mas ela era jovem. Ela faleceu, eu não lembro do que foi, mas ela faleceu. E ela ainda é lembrada, eu vejo assim, às vezes quando o pessoal lembra de dubladores que faleceram, lembram dessa personagem que ela fez, que só apareceu no primeiro trailer do Resident Evil Show, que foi dublado. E passou nessa CXP, antes da pandemia e tal, né?
Não existe Então, outra franquia com a dublagem mais maltratada do que Cavaleiro do Zodíaco. É impressionante. Impressionante. Acho que é por causa da. É o quê? Play Art? é a PlayArt que banca, né, junto com a Toei. É muito esquisito. Então, Sempre muito esquisito. sim, mas assim, entendi o que, que já existe de Sensei dublado e em alguma mídia física ou streaming, né? É a série clássica toda, tem os filmes, até o Prólogo do Céu também, mas esse o Prólogo do Céu nunca foi parar em streamings assim grande, ele tem serviços de locação, você até já chegou a ter na Apple, já chegou a ter na Google, Apple Store, não sei se tem no YouTube também, mas Soft Gold a gente já mencionou, né? Tem só na Crunchyroll legendado. O Ômega tem todo legendado na Crunchyroll. Não sei se agora eles colocaram toda a dublagem, já estavam colocando. Acho que já Isso. tem dublado. Tá Mas o completo. Ômega nunca passou em lugar nenhum fora lá, né? Nem na TV e tal, dublado. A série tá completinha, com 97, 93 episódios dublados. É... Uma de ouro, né? Soft Gold também. 13 episódios dublados, também existe. A gente achou esse mistério. Lost Canvas, todos os episódios que existem dublados e tá em todo lugar, é o anime que mais difundido, né? Tem em todo canto, tem mídia física, tem todos os streams tem Lost Canvas, todos. Acho que é o mais fácil de se comprar e passar. Que mais? O COTS, né? Tá aí em streaming ainda. Você ainda, inclusive, consegue assistir a primeira temporada na Netflix. As outras estão na Crunchyroll, com dublagem e tudo. Inclusive, teve uma redublagem, né? Eles trocaram o elenco todinho lá. É, Aonde? Não, os que a gente vê na Crunchyroll é outro elenco, né? Não é o elenco da Netflix. Não, sim. Eu pensei que tinham refeito aquela dublagem que a gente. Não, 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 não. Sim, Provável não, que não é se for parar redublagem, né? no. A dublagem não foi refeita, ela foi feita, né? Só trocaram os Não, dubladores. mas os primeiros episódios, se eu não me engano, teve uma redublagem, não teve? Não, 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 nunca, o da Crunchyroll nunca chegou a sair com o elenco que a gente conhece. O elenco que a gente conhece ficou na Não, Netflix. não, mas ele teve, assim, eu lembro que a história dos bastidores é que chegou a dublar algumas coisas e depois tiveram que redublar todinho com elenco novo. Ah, sim, mas não chegou a vir a público, não foi ao ar a dublagem. É, Foi aquela acho que época que a sim, é. dublagem ficou desaparecida, ficou só na promessa, ninguém sabia. Ué, cadê a Isso. dublagem disso aqui que foi prometido e tal? Aí depois de muito tempo, muitos meses, disseram que teve essa treta e tiveram que mandar trocar o elenco todo, né? O filme Lenda do Santuário, que foi feito em 2015, que também é outro remake de Saint Seiya. Ele existe nas plataformas também de streaming com dublagem, mas a mídia física que foi lançada no Brasil em DVD, só em DVD, não tem dublagem, só tem a legenda. É, O live action de Sensei tem a dublagem, também tá em todo lugar também pra assistir, da Netflix, tem na Amazon, tem no YouTube para vender, enfim. Tem dublagem, né? Mas nunca saiu mídia física, acho que nem irá sair por aqui, pelo menos. E é isso. Acho que tem muita coisa, né? O Ômega, por exemplo, chegou a sair quase todo em Blu-ray e DVD. Lá pelas tantas eles deixaram de sair em Blu-ray. Os últimos episódios saíram só em DVD. Existe Exatamente. Mas pelo Senseiya foi menos tá no lançado. streaming, né? Completo, dublado. É. O que existe foi lançado, sabe? Tem pouca coisa que eu diria que não foi lançado assim, que existe, né? Sensei. Agora, por exemplo, estava lembrando recentemente Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é uma série longa também, que tem mais de 100 episódios, né? E saiu no Brasil todinho em DVD pela PlayArt, né? Com dublagem e tudo. Redublagem, né? E nunca saiu em streaming oficialmente no Brasil, né? Não tem nenhum streaming. Mas tem, todo em DVD. Você encontra, inclusive, no YouTube. Tem gente que bota no YouTube os episódios e nunca caiu. Eu até pensei que a Netflix ia botar o Rock Show no streaming, né? Porque teve o live action, né? Que foi feito e a Sim. gente fez podcast e tal. Mas nunca saiu em Não, streaming nenhum. na Crunchyroll tem só inglês e japonês, não tem. Né? Não saiu a dublagem.
Não, não tem. Ninguém sabe o mistério dessa dublagem. Deve Não, ser aqueles mas problemas de direito conexo, essas coisas. a PlayArt chegou a fazer uma enquete na internet há uns anos atrás, perguntando se a galera queria sair sim em Blu-ray o Hakusho. Sabe? E ficou por isso mesmo, nunca saiu nada. Mas é uma série, é uma dessas séries longas que chegou a sair tudo aqui no Brasil. Fora Cavaleiros, acho que só Yu Yu, viu? Porque Dragon Ball nunca saiu todo em mídia física. É, Naruto também, por mais que seja o maior sucesso aí, até hoje sai qualquer cacareco de Naruto, né? Sai coisa em McLanche Feliz e sei lá o quê. Nunca saiu todo em DVD, nunca. Só recentemente, né? Dublaram o resto de Shippuden, né? Então, assim, nunca saiu em mídia física. Bleach também, nunca saiu tudo em mídia física. Tá Não, saindo agora ainda, né? Inclusive. Yu-Gi-Oh! Também É sofre de um Pokémon, problema então que, assim. por exemplo, nem a Crunchyroll tem Yu-Gi-Oh! Dublado. Pra você ter ideia. Hum, Yu-Gi-Oh! Dublado está só na Netflix, na Crunchyroll. Todas as temporadas de Yu-Gi-Oh! São fiéis ao Japão, ou seja, até a versão que a gente conheceu aqui no Brasil não tem as uhum, edições, né? Não tem aquelas edições. Só que eles só uhum, legendam em português a partir da última temporada de Yu-Gi-Oh! Que foi o Yu-Gi-Oh! Brains. uhum, Antes disso, todas elas estão legendadas em português. Em português não, em uhum. inglês. No máximo em inglês, assim. Original japonês, o áudio, né? E a legenda em inglês. Então, assim, é um descaso, eu acho, assim, das plataformas no É, aqui geral. no Brasil não existe muito compromisso, assim, sabe, da galera fazer um negócio desde sempre, né? Assim, como eu falei, acho que, e corrijam se eu estiver errado, quem estiver ouvindo o podcast aí. Só mesmo o Yu Yu Hakusho e Sensei, Cavaleiros do Zodíaco, que saiu tudo em DVD. Tudo. DVD ou Blu-ray, né? O resto, hoje em dia, você encontra, assim, catando nos streams, né? Aqui e acolá, mas nenhuma outra série longa saiu em Eu acho completa. que nem Dragon Ball, viu? Dragon Ball Nem Z não Dragon chegou Ball, a sair Dragon no Ball, Brasil. Dragon Ball Z, nem isso. Nem Digimon, nem Pokémon, nem nada. Nada assim dessas séries longas. É No verdade. Yasha, nada. Nada, nenhuma série saiu completa. Card Captor Sakura também nunca saiu em DVD, só saiu os filmes. O filme, né? O filme, o último filme. Então, assim, Sailor Moon também chegaram, tentaram saltar também, mas também nunca conseguiram. Saiu a fase S, só um DVD só. É absurdo, né? Assim, se não fosse a pirataria, infelizmente, se não for a pirataria preservar a dublagem, muita coisa estaria perdido, porque nunca saiu em DVD, nunca mais saiu em lugar nenhum, assim, em streaming, né? É sério o negócio aqui no Brasil. Sim, é o famoso Lost Media, né? Exatamente. Muita coisa hoje em dia seria Lost Media. Muita coisa eu vou atrás também de achar e às vezes nem acho. É muito difícil também, né? Muita coisa Sim. tá perdida já. É. Então é isso, Alan. Agradecer Pois, a você por essa pauta maravilhosa de Cavaleiros. Espero que nas próximas vezes, talvez não nesse Time Odyssey, mas que nesse 2, né, que a gente já vai gravar agora quando recebermos, mas quando tiver outras pautas de Cavaleiros depois, a gente já tem notícias boas aí dessas obras spin-off que não estão no Brasil ainda, mas podem ser anunciadas em breve, né, por alguma editora. sim, sim. Isso aí. Agradeço mais uma vez, todo mundo que teve paciência de chegar até aqui. Comentem aí quais obras que vocês conhecem e a que vocês mais gostam, a que vocês não gostam. E quem sabe a gente faz podcasts, né, de repente, sobre cada um, eventualmente. É, Lost Canvas está completinho aqui, só esperando ser lido para um debate e digam também aí o que é que vocês acham por essas sinopses que Alan fez, né? Qual você cria mais expectativa, né? Tem isso também, né? Links na descrição de lugares que você pode comprar, que eu tenho, da Amazon e tal. Quem quiser dar uma ajuda aí, pode encontrar algumas dessas obras que saem no Brasil. Vamos deixar Exatamente. depois. Comprem pelo link do Alan. Eu Exatamente. Tá agradeço. aí tudo que a gente comentar aqui no podcast que estiver disponível no Brasil e estiver na Amazon vai estar
nesse link aí na descrição, né? Só dá uma olhada lá que a Alan fez uma seleção. Além disso, né? Tem outras coisas de Cavaleiros também, né? Que vão estar nesse link, Sim, além dos mangás. né? Se Então é quiserem isso. comprar um Nintendo Switch Agradecer. 2 aí, podem meter bala. Pois é. Então, obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Obrigado, Alan, por essa pauta maravilhosa. E voltamos em breve aí com mais podcasts, né? Debate de filmes, séries, animes e mangá, né? Ou quadrinhos, como o próprio Cavaleiro Zodíaco Time Odyssey. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.